Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Epístola de Pedro, sendo a primeira, capítulo 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, versículo 1: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradável a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Amém? Poder tomar vossos assentos. Muito obrigado pela reverência e leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, capítulo 2 de 1 Pedro, ele fala de uma nova vida. E este capítulo, ele é uma conclamação, ou seja, um brado, a um crescimento maior e contínuo. Quando nós olhamos para a nova tradução linguagem de hoje, ela diz assim: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Na Almeida Revista Atualizada, ela diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. O versículo 1, o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra despojar, que significa pôr de lado, largar, abandonar, perder. E aqui reivindica que nos dispomos de toda malícia, desordem, perversidade, vício, fraude, dolo, deslealdade, hipocrisia, invejas, rancores, ciúmes, calúnias. Tudo isso temos que despojar, abandonar, deixar de lado. Essa exortação se aplica somente aos cristãos, pois nenhum outro existe a nova natureza que na qualidade do homem interior, ela só é para crente. Voltamos lá em Efésios, capítulo 3, e o versículo 16, 3,16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito
no homem interior. E aqui, o cristão, através dessa contínua renovação do seu homem interior, pode também manifestar-se externamente como um novo homem. Mas aos incrédulos, faz-se necessário que, em relação à mente, eles devem ser transformados e se arrependerem. Por isso que a exortação de Pedro é para crente, não é para os crentes. Porque os crentes não têm a transformação interior, o Espírito Santo não está nele. E quando o Espírito Santo ele trabalha no nosso interior, o reflexo vem do exterior. Não tem como. Você foi transformado interiormente, mas exterior não. Tem alguma coisa errada. O reflexo vem da transformação interior. A transformação nossa, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Como muitas vezes, ou falta de conhecimento, prega isso. Mas errado, porque a transformação, ela é de dentro para fora. O capítulo 1 de Pedro, versículo 22, diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então a transformação, ela é interior, primeiro, depois reflete no exterior. Visto que nasceste de novo, de uma semente incorruptível, e não emmanhareis de novo no mal, e não tem existência substancial, mas é uma ação contrária ser formada em nós. Então, a transformação, ela vem através desse novo nascimento. O versículo 2 diz assim: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. O crescimento espiritual sempre é marcado por um desejo pela palavra de Deus. Não tem crescimento espiritual se a pessoa não tiver o desejo de ouvir, de aprender a palavra de Deus. Não tem crescimento espiritual. Pastor, mas eu não gosto muito de estudar, de ouvir a palavra do Senhor, eu gosto de movimento. Mas então o movimento não traz crescimento. Ele pode trazer uma êxtase naquele momento, momentânea, mas não tem substância contínua para a pessoa ter uma vida espiritual equilibrada. Para ter uma vida na presença do Senhor, é necessário que ele tenha um desejo pela palavra do Senhor. Aleluia. Pelo prazer nela, com a mesma intensidade com que um bebê deseja o leite. A mãe que sabe muito bem disso aí, né? Conhece, sabe os filhos que amamentaram. Então, uma criança recém-nascida, ela tem um desejo. Voltamos lá no patriarca Jó. Jó, capítulo 23 de Jó, capítulo 23. Nós vamos ver aqui o patriarca, capítulo 23, e o versículo 12 diz assim: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Ou seja, tinha mais desejo pela palavra de Deus do que pelo alimento físico. Ele usou essa expressão para demonstrar ao desejo que ele tinha pela palavra do Senhor. E o salmista, num salmo bastante conhecido, que é o Salmo 1, ele fala desse desejo.
Diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque se ele não tivesse prazer de meditar na palavra do Senhor, ele vai deixar ser envolvido para andar no caminho dos ímpios, para sentar na roda dos escarnecedores, para ouvir conselho errado, porque está vazio, não tem a palavra. E quando não tem a palavra, ele é levado para qualquer evento de doutrina, qualquer ensinamento errado. Mas quando a palavra está no seu coração, ele é guiado pela palavra do Senhor. No Salmo 119, e o versículo 16 diz, alegrei-me-ei dos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. A palavra de Deus, ela precisa ser primazia nas nossas vidas. Ainda no versículo 24 do Salmo 119 diz, também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. A palavra de Deus, ela nos traz resposta daquilo que nós queremos ouvir. Não precisa a pessoa entrar em desespero. A palavra do Senhor é uma resposta de Deus para nós. E o versículo 31 diz assim, faz-me andar em que? Na verdade dos teus mandamentos, porque nele tenho prazer. O prazer na palavra do Senhor é essencial para a nossa vida. Ainda no versículo 72, diz, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Dizer isso no dia que nós estamos vivendo não é fácil, né? Fala isso no nosso dia, dizer que a palavra do Senhor é mais importante do que ouro e a prata, talvez não tenha uma unanimidade, né? Mas ela é. A palavra do Senhor, ela é mais importante para nós do que o ouro, do que a prata. E ainda no versículo 111, o salmista diz, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Aqui fala de prazer na palavra do Senhor nosso Deus. E o profeta Jeremias, no capítulo 15, e o versículo 16, ele diz, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Alimento da palavra do Senhor. Às vezes, a princípio, pode até ser amargo, né? Mas ela promove saúde espiritual para a nossa vida. O cristão desenvolve um desejo pela verdade da palavra de Deus, sendo ela a fonte da vida. O Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55 de Isaías, o versículo 10 e 11, Isaías, ele diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas rega a terra e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor, ela vem com propósito, ela não volta vazia. Porque se ela não falar com a igreja, ela fala com o pregador.
Que ela disse, opa, a Ganha Palavra não falou com o Nino. Falou, sim. Ela falou com o pregador que ele tem que orar mais, ele tem que estudar mais, ele tem que consagrar mais, ele tem que buscar mais. Então ela não volta vazia. A palavra do Senhor tem algo a ser alcançado. E às vezes tem pessoa que diz assim, ó, aquela palavra foi todinha para mim. Não, mas compartilha ela com os demais, né? Queira só para si, não. Então a palavra do Senhor tem esse propósito, porque é a palavra dele, é a palavra do Senhor nosso Deus. Ela tem algo a realizar na nossa vida. E o apóstolo João, no capítulo 15, versículo 3, diz, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então ela tem propósito. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos purificar, limpar pelo poder desta palavra tão preciosa. E o escritor aos Hebreus, ele usa a palavra do Senhor aqui como se fosse hoje, antigamente era um raio-x, né? Hoje já tem mais moderno, né? Mas diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aquilo que o homem não vê, ele não alcança, ele não sabe, a palavra de Deus, ela tem o poder de entrar na vida da pessoa e transformar, revelar aquilo que está oculto, pelo poder da palavra do Senhor. A palavra, ela arde no nosso coração, porque ela é viva, é a palavra do Senhor, e ela tem esse poder de discernir. Nós às vezes não temos, mas a palavra de Deus, ela faz isso nas nossas vidas. Poder da palavra do Senhor. Por isso que ela é a fonte da vida. Precisamos da verdade de Deus como criança recém-nascida. E o Senhor Jesus, quando ele estava lá no deserto, sendo provado pelo inimigo, e uma resposta preciosa dele, do capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, segundo escreveu Mateus, o versículo 4 diz, ele porém respondendo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor, ela é o alimento da nossa alma. Eu tenho certeza que alguém hoje, se não tomou café, porque às vezes estava em sacrifício, mas almoçou. Talvez chegou até merendar. Outros até já jantaram antes de vir para cá. E se não jantaram, quando chegar em casa vai jantar, para alimentar o corpo físico. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa do sustento físico, a nossa alma precisa se alimentar da palavra de Deus. Pedro conclama-nos a não se alimentar de qualquer comida. E quem dá essa resposta é o Paulo escrevendo aos Efésios. Ele falou do desejo pela verdade, e Paulo vai dizer aqui em Efésios 4:14, ele diz, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, engana fraudulosamente. Então, temos que ter muito cuidado com que nós nos alimentamos. Tem muitos alimentos que pode ser igual aquele que Eliseu encontrou, se não me engano, foi em Gigal, né? Ele chegando lá, a fome terrível, ele manda buscar umas folhas lá para fazer um caldo, e eles trazem uma erva brava. É uma parreira que, quando for observar, era mortífera. E ele viu que tinha morte na panela. E ele resolveu um problema ali muito rápido, foi? Com farinha, resolveu o problema daquela comida. Então, às vezes,
Tem banquete, ele é bom, mas não é todo dia que nós temos. Arroz, feijão e farinha, ele sustenta, né? Aquela comida do dia a dia. Assim é a palavra, o culto de ensino para nós. É aquele alimento que vai nos sustentar para nós não deixarmos ser levados por qualquer vento de doutrina. Quando é bem alimentado, vem o crescimento e o amadurecimento. O crescimento, ele é acompanhado do amadurecimento. Porque só crescer não é tão importante. O importante é crescer e amadurecer. Voltamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 20. 14 e 20 diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. Aqui é o amadurecimento espiritual, que sabe discernir quando é algo que vai trazer prejuízo e quando não vai. O conhecimento, o amadurecimento espiritual, o crescimento, faz essa distinção. E o escritor aos Hebreus, capítulo 5, ele teve muito esse cuidado, porque por falta de amadurecimento e de crescimento, os irmãos não desenvolveram. Quando ele escreveu o capítulo 5, versículo 13 e 14, diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm um sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. O leite é por um período. O que Pedro usa aqui do leite é falando do desejo. E ele precisa ser puro. Não pode ser adulterado. Que infelizmente em muitos lugares estão adulterando. A primeira coisa, procura como é que é teu tipo de mensagem. Não, minha mensagem é assim. Não, aqui na igreja não prega esse tipo de mensagem, não. E aqui nós temos um povo que não pode ouvir esse tipo de mensagem, porque senão ele vai fechar a mão para a obra. E eu preciso muito dele aqui na igreja. Tem assim já por aí. E aí ele fica peneirando a Bíblia. Eu sim, como é que é? Não, aqui é prosperidade, é isso, é aquilo, é prosperidade de Abraão. Ela é boa? É. Quem não gosta de prosperidade? Mas a palavra do Senhor, toda ela é genuína. É para o nosso crescimento. Eu quero só ler um versículo, ver aqui a mente. Abra sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 15. E o versículo 3. Diz assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas onde, como está escrito, sobre mim caíram a injúria dos que injuriavam. Olha o versículo 4, esse que eu quero ver. Porque tudo que dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, toda a palavra de Deus, ela é importante, ela é fundamental para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Não temos que estar procurando, selecionando, esse aqui pode, esse aqui não. É a palavra de Deus na sua essência. Ela precisa ministrar. Então, o período passa do leitinho, materno, comida mais leve, mas depois vem uma comida mais sólida. É o que esperava o escritor hebreu, que aqueles irmãos estivessem alimentando de uma comida mais consubstancial. Temos de manter o anseio pela palavra na sua simplicidade e pureza. A palavra de Deus é simples, amado, e ela é pura. Muitas vezes querem complicar ela com tantas as coisas, querem até adornar a palavra de Deus. Não precisa de adorno. Ela é a palavra do Senhor, e ela é simples e ela é pura.
A palavra de Deus, não adulterada, produzirá um contínuo crescimento até que recebamos a herança que nos pertence e quando a volta do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele voltar, nós precisamos de nos alimentar desta palavra. Agora Pedro, ele fala agora, versículo 3, ele diz que a palavra do Senhor, ela é benigna, ou seja, ela é boa e ela é fiel, de tal forma que nos sentimos bem na sua presença. A palavra de Deus, ela tem essa importância para nós. E aqui, a salvação plena do crente na glória celestial é o alvo para o qual o apóstolo Pedro, ele leva todos os cristãos a desejar. Quando nós vimos isso, nós aprendemos aqui no capítulo 1, do versículo 9 de Pedro, falou sobre isso. É preciso que nos alimentamos para o organismo seja beneficiado. Como falei agora há pouco. Da mesma forma, precisamos nos alimentar espiritualmente para crescermos. E este alimento é a palavra de Deus. Devemos estar alerta quando há perda da fome e sede pela palavra. Quando a pessoa não tem mais desejo, não tem fome, não tem sede pela palavra de Deus, o estado dele é grave. É igual a mãe conhece os filhos e sabe quando um filho não quer se alimentar. Se ela vê que ele não está querendo, desejando se alimentar, ela diz: meu filho não está bem, porque ela conhece o apetite dele. Ela sabe como ele se alimenta bem. Da mesma forma, é Deus para conosco. Quando um filho dele não tem mais desejo de se alimentar da palavra, ele perdeu a fome. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede. É um processo, é algo importante. A pessoa ter fome e sede, porque isso é sinal de que ele está bem. Quando perde, é sinal de que ele não está bem. Pois não haverá crescimento espiritual independente dos santos oráculos, ou seja, de ensino da palavra de Deus. Não haverá crescimento espiritual. Agora Pedro faz aqui uma mudança radical. Ele estava falando de crescimento, agora de leite, ele muda agora para pedras. Quando chega no versículo 4, agora Pedro, ele muda a figura. Do crescimento da criança, ele passa para o crescimento de uma construção. Agora ele já vai falar de construção. O nosso crescimento espiritual nunca será atingido isoladamente. Não. Precisamos, a igreja, precisamos estarmos juntos. O apóstolo, ele compara aqui a igreja a um templo espiritual, no qual Jesus, ele é a pedra viva principal da esquina. Tanto porque está vivo e vivo para sempre. Voltamos aqui, Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, e o versículo 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como? Porque é o doador da vida. Por isso, ele é o doador da vida. Voltamos lá em Evangelho, segundo escreveu João, o versículo 4 diz, 1 e 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Por isso que Jesus, ele é a vida. Aí no capítulo 11, versículo 15, fala novamente dele como a vida. E os que se chegam a ele, torna-se, por sua vez, também pedras vivas. E sobre ele, todos juntos, são edificados casa espiritual. Ou templo, pois diz, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Voltamos lá em Efésios, capítulo 2, e o versículo 22 da carta aos Efésios. Diz, no qual também vós juntamente, como casa espiritual. Foi o versículo que nós lemos aqui. E no Salmo 118, e versículo 22, Salmo 118 e 22, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Aqui falando do Senhor Jesus Cristo como esta pedra viva, do qual a igreja está edificada. E aqui vemos o que é a solidez da pedra. Cristo, temos a requerida estabilidade. Para a vida é indispensável a segurança nele. E essa segurança que nós encontramos nele enquanto a igreja estiver na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, nós temos essa segurança no Senhor. E o escritor, aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 15 diz assim, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Então, por isso que ele é pedra viva, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está vivo. A pedra que vive. Cristo, como pedra viva, constitui nos pontos mais elevados da nossa fé. Foi que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 7, ele diz, depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Aqui é a prova de que Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. E o próprio Jesus, ele prometeu aos discípulos que viveria. E o Mateus, capítulo 20, e o versículo 19, comprova de que ele falou isso. Diz, e entregarão aos gentios para que deles escarneça, e açoite, e crucifique, ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus, ele deixou bem claro para os discípulos, difícil ao discípulo acreditar, que ele ressuscitaria. Eles entraram em pânico quando Jesus, ele morreu. E quando o terceiro dia que ele ressuscitou, tinha muitos que estavam em dúvida, mas ele havia instruído sobre esse assunto. João ouviu do próprio Jesus ressurreto a proclamar. Nós lemos aqui no Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que diz o 18 de Apocalipse. Versículo 18. Diziam que vive. Diz, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Agora aqui, amados, eu acredito que Jesus tenha dito isso para levar João a refletir que, embora a morte traga a ideia do fim da existência humana, e que não acontece com ele, ou seja, com ele não acontecerá mais, porque ele morreu, ressuscitou e é vivo para sempre, e por ele ser eterno. Ele diz, João, eu ressuscitei, estou vivo para sempre. Ele trouxe isso para João refletir que ele não morreria mais, ele era vivo para sempre.
E João também fala isso no Evangelho, que leva o seu nome, no capítulo 10, e o versículo 17. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ou seja, ele morreria, mas ele tornava a vida ser devolvida a ele. Na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 18, diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu o enviei, e também eu os enviei ao mundo. É dizer, cumprindo o plano de Deus, que Deus tinha para com a humanidade, se cumpriu através da sua vida. Então Jesus, por isso que ele é a pedra viva, porque ele ressuscitou. E Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus, por isso que ele é a pedra que vive, está vivo para sempre. E a igreja? A igreja também é pedras vivas. Além dessa revelação divina, naquele momento em que Pedro escrevia, Pedro foi um dos testemunhos, eu imagino que Pedro, quando ele estava escrevendo sobre isso aqui, ele deve ter lembrado do que Jesus falou, lá no capítulo 5 de João, e o versículo 24. Eu creio que ele lembrou do que Jesus havia falado. Capítulo 5 de João, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Eu imagino que Pedro ouviu essas palavras do Senhor Jesus. João registrou, mas quando ele estava escrevendo aqui, ele deve trazer na memória dele este versículo. Trata-se da vida divina que nos foi comunicada por Jesus quando nascemos de novo, pelo Espírito Santo. E aí voltamos lá em João 3 e 5. E Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, mediante esse novo nascimento, nós tornamos pedras vivas, edificado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Fique pertinho, João, primeira epístola, capítulo 5 e o versículo 12 de 1 João 5 e 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só temos vida porque estamos em Cristo Jesus. Tê-lo e aceitá-lo como Salvador pessoal e segui-lo como Senhor e Rei. Ter Ele como nosso Salvador e nosso Senhor e Rei, porque Ele reina sobre as nossas vidas. Temos a vida quando deixamos que Ele faça isso nas nossas vidas. Todos que aceitam Cristo como Salvador devem deixar todos os vícios e a prática dos pecados conhecidos e conscientes. Por que isso? A palavra de Deus faz isso na nossa vida. Como ela é tão profunda que ela faz essa divisão, ela trabalha na nossa consciência. Ela vai dizer: isso aqui está errado. Quando a palavra de Deus encontra guarida no nosso coração, ela leva a nós refletir: esse aqui eu não posso fazer. Esse aqui que eu estou fazendo está errado. Eu não posso continuar com esse vício. Eu não posso continuar com essa prática do pecado. A palavra de Deus, ela trabalha nas nossas vidas como um despertador, como alarme, dizendo: não faça isso, não faça aquilo.
A palavra de Deus, e ela, no momento que ela tem essa guarida no nosso coração, que vamos preenchendo com a palavra de Deus, essas coisas elas vão sendo expurgadas, elas vão saindo. A pessoa perde o desejo pelos vícios, que antes dominava ele, que antes ele era escravizado por ele. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos fortalecer, de dizer não para as coisas do mundo, só cheio da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, para o homem abandonar os vícios, para o homem abandonar o pecado. Não, senão, se a palavra não mudou, agora vai mudar desse jeito. Não vai mudar, não. De forma alguma. Não adianta, amado. Se a palavra de Deus não transformar nossas vidas, ninguém transforma. Nós não temos esse poder de mudar a vida de ninguém. Podemos influenciar na vida de alguém, positivamente ou negativamente. Influenciar é uma coisa. Agora mudar, não. Você pode influenciar a pessoa para o bem. Você pode influenciar. Por quê? Você tem a palavra na sua vida. Você pode, alguém que se aproxima da sua vida, ele vai mudar. Mas não é que você mudou a vida dele. O seu exemplo, a sua maneira de viver, vai influenciar na vida da pessoa. Amém? A comunhão intensa com o Senhor mediante a submissão, a oração, a adoração e a santidade de vida são fundamentais para nós mantermos uma vida de comunhão intensa com o Senhor. Não é aquela comunhão que hoje eu estou bem com o Senhor, amanhã eu estou distante dele. Para você manter uma comunhão intensa com ele, é necessário a submissão. Se não formos submissos ao Senhor, à nossa liderança, se nós não tivermos uma vida de oração, de adoração ao Senhor e a santidade, que é a separação, é a consagração, separação do mundo. Estamos no mundo. Eu já falei que em outra vez, o que nos separa do mundo, não uma cerca alta, não uma cerca elétrica que nos separa do mundo. O que nos separa do mundo é a nossa consciência. É ela que nos separa do mundo. E se nossa consciência, ela está bem alimentada pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo, é o que vai nos separar do mundo. É o que vai dizer, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Eu sei do meu limite, até onde eu posso ir. Porque você tem a palavra na sua vida, sua consciência está em harmonia com a palavra do Senhor. Aí nós vencemos. Então a oração, a adoração, a santidade da vida são fundamentais para nós termos uma vida na presença do Senhor. Então a nova vida, ela requer de nós que estejamos no desejo pela palavra do Senhor, estejamos edificados na pedra viva que é o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ter um crescimento e amadurecimento espiritual. Que possamos cada dia crescer na presença do Senhor. Possamos crescer, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3 e versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento, ela anda junto para nós ter uma vida, crescimento e amadurecimento. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe e continue falando aos nossos corações.